E é muito comum que nas cidades menores, e nós sabemos que no Brasil, né, nos estados, também em nível federal, nós temos essa referência das famílias. Né? As famílias conduzindo o poder político. As famílias ocupando cargos. Né? Então, nós temos famílias em que o poder político vai sendo transmitido de geração a geração. E me chamou a atenção de imediato, né, o fato de ver que a abordagem do livro era essa, né, e, ao mesmo tempo, sabendo que a professora Letícia é integrante de uma família tradicional, né, que tem um histórico político na cidade, desde a sua fundação, né, porque a referência inicial é o desembargador Canedo, então a gente está falando de meados do século XIX, né, segunda metade do século XIX, né, e toda essa trajetória em que você vê, por exemplo, né, o sobrenome Canedo nas ruas. São muitas as provocações que este momento proporciona para nós. Tá? E a senhora poder falar um pouco para nós, né, sobre a Letícia de Muriaé. Tem muita honra. Sei que minha formação foi toda feita dentro da Biblioteca Municipal de Muriaé. E gostaria de lembrar um fato triste a esse respeito, que era uma biblioteca maravilhosa. Nessa biblioteca eu li coisas incríveis. E quando eu estava na faculdade, eu resolvi visitar a biblioteca de Muriaé e os livros maravilhosos não estavam mais lá. Tinham muitos livros encadernados e aqueles livros maravilhosos que havia, Dostoiévski, não existiam mais lá. Aí eu perguntei, alguma administração, que eu não sei qual é, alguém encarregado da administração municipal, achou que os livros eram muito velhos, jogou fora e comprou Barça, livros encadernados, que eram muito mais bonitos para a biblioteca. E foi uma dor muito grande. Então, nós temos uma palavra de Muriaé. A minha formação foi mesmo na Biblioteca Municipal de Muriaé. Eu comecei a frequentar com 7 anos. E a outra coisa que eu frequentava era o Biro Eleitoral do PSD. Sobre a batuta do meu tio Zé Canedo. O tio Zezé foi a minha primeira formação política que eu tive, foi com o tio Zezé. Então eu era uma menina que frequentava o Biro Eleitoral, a biblioteca, o conservatório, e a política brasileira foi fortemente influenciada pelos políticos mineiros. Número de presidente da República, números de conselheiros de Estado no Império. E existe uma lenda sobre o político mineiro. Então, sagaz, raposa, não sei o quê. Tem uma imagem como ser político seria um político mineiro. E então esse livro trata de política brasileira e por que político mineiro. E alguém me disse, por que você vai pesquisar política externa brasileira, que era o meu interesse, enquanto o Sindicato dos Bancários no Brasil teve uma liderança muito forte e as pessoas não compreendem e repetem na história do sindicalismo a importância do sindicalismo operário. Enquanto essa pessoa me dizia, que era um professor da USP, enquanto eu conheço o pessoal dos sindicatos bancários, lá tem um artigo enorme, ninguém nunca tocou, ninguém fala na importância dos bancários. Eu fiquei assustada quando cheguei no sindicato bancário com as possibilidades que eu encontrei lá. E realmente foi o sindicato que liderou o movimento sindical brasileiro
foi o sindicato dos bancários, por uma série de motivos da história do Brasil. Bancários e comerciários que lideraram o movimento sindical. Tem a filho de tal família, tem tal professora, vai para tal classe. Então a gente vê que há também uma hierarquização, né? E quando a gente amplia isso para o universo da política partidária, né, principalmente, ocupação de cargos, gestão pública, etc., a gente vê que tem processos diferentes. Há famílias que se eternizam na política, né? Então a gente vai tendo gerações e gerações e gerações, né? E sempre alguém, né, com aquele sobrenome se mantém. Então a gente tem na política, por exemplo, né, bisnetos, tataranetos né, que hoje são deputados ou hoje são prefeitos, etc. Há famílias que não se perpetuam tanto. Né? Sim, já vou passar. Já vou passar. Estou provocando. Isso, exatamente para a senhora. Já vou passar muito. Eu acho que é melhor esclarecer, eu fiquei um pouco incomodada agora. Desculpa. Porque ninguém fala do filho, do neto, do bisneto do advogado que é advogado. Por que não fala do filho, do neto, do bisneto, do médico? Essa transmissão, por que ninguém não incomoda ninguém? Por que vai incomodar a transmissão na área da política? O problema não está na área da política mesmo, porque tem uma transmissão, e é essa transmissão que eu estudo no livro. No caso da política, se torna grave, não porque era filho do filho do filho do filho. É porque nós vivemos numa democracia, e que numa democracia o poder está na mão de partido político. E é esse político profissional que eu me interessei em conhecer. Então, a partir deles, eles vêm de família política. Vem de pai político, avô, ou tio, ou às vezes nem mesmo da mesma família, mas como se faz da mesma família. Porque se não tem um filho que vai por ali, vem o Ela finaliza o capítulo 1, dizendo assim, a escrita genealógica, ou seja, a prova escrita de um capital acumulado por gerações, legitima o poder da família nas atividades políticas. Para os agentes interessados, ela se transforma em importante trunfo do jogo político. Inscreve a família numa continuidade e marca, dessa maneira, a solidez de seu poder social e político, seu domínio do tempo e sua capacidade de adaptação. Eu gostei muito dessa passagem, né, porque mostra exatamente a natureza da política como algo que é dinâmico. Ainda que na nossa convivência social, na dinâmica da nossa vida civil, muitas das vezes as questões de famílias na política injectem a nossa vida, às vezes nem permitam tantas opções para nós, na hora do voto, por exemplo, mas esse dado que a professora Letícia traz, a meu ver, é de fundamental importância.